Bom, galera, última aula de geografia desse quarto bimestre, né? Fechando aí os conteúdos, consequentemente, do nosso ano letivo. Hoje a gente vai trabalhar os domínios morfoclimáticos e gestão ambiental também no Brasil, beleza? Antes, galera, eu queria só trazer aí alguns mapas, né, que são um pouco diferentes, né? A gente tem aqui, por exemplo, um mapa que mostra os ecossistemas do Brasil, mais complexo, vamos colocar assim, né? Ele mostra, por exemplo, os mangues, né, vegetação litorânea, caatinga, regiões de transição entre caatinga e floresta amazônica, como é o caso da mata de cocais, cerrada, mata atlântica, pantanal, araucárias. Mas vamos perceber, galera, que eu tenho aqui no mapa ao lado de domínios morfoclimáticos uma outra classificação, né? Regiões como mata de cocais, por exemplo, aqui aparecem como faixa de transição, beleza? Esse domínios morfoclimáticos é criado a partir desse livro aqui, ó, do Aziz Absaber, tá bom? Deixa eu fazer assim, ó. Esse livro aqui, do Aziz Absaber. Foi criado aí essa classificação por ele. Os domínios de natureza no Brasil. Potencialidades paisagísticas. E, bem no livro, né, tem exatamente esse... Eu tenho que colocar assim para ver, né? Tem que afastar. Esse mapa sobre os domínios morfoclimáticos. Olha o nome, né? Morfoclimáticos. A gente vai analisar não apenas a vegetação, a gente vai analisar também a questão do relevo, do clima do local. A gente acaba trazendo aqui, só para retomar a hidrografia também da região, tá bom? Eu também tenho essa questão dos biomas do Brasil, né? Quando vai tratar ali da vegetação, da flora e da fauna, né? Daquela área, né? Bioma Amazônia, bioma da Amazônia, bioma do Cerrado. Aí vocês vão perceber que, apesar de ter essas diferentes classificações, se sobrepõem, né? São praticamente a mesma coisa, só que os domínios morfoclimáticos, eles trazem um conteúdo da geografia, que é articular a questão do clima, que é articular a questão do relevo, da vegetação e também das bacias hidrográficas de determinadas regiões. Vamos lá, né, iniciar os domínios morfoclimáticos. Primeiro domínio, galera, é esse aí que está no norte do Brasil, como está colocado nesse mapinha aí no canto superior direito, né? Nós temos a vegetação como característica latifoliada, vegetação com folhas largas, perene, né? O que significa dizer que essa vegetação não muda sua aparência, né? As folhas que caem, né, que criam ali aquele humus, aquela cobertura no solo, né? Elas são repostas de maneira muito rápida, né? Então, não é aquela característica daquela vegetação que cai durante o outono e inverno, né? Não, a vegetação sempre está com esse verde exuberante. É heterogênea, né? Aí é importante destacar que a gente está falando de uma grande biodiversidade, né? Nessa região. É densa, fechada, mata fechada, e hidrófilas, que é adaptada a um clima mais úmido. Clima mais úmido porque nós estamos falando do clima equatorial. E a característica do clima equatorial, galera, tem uma média que é quente o ano todo, e chove muito também o ano todo, né? A gente pode ver aí que as médias nos meses alcançam aí quase 300 milímetros, né? Então a gente tem uma região que chove muito, logo tem uma vegetação adaptada a essa condição. O relevo, galera, a gente tem aí o domínio das terras baixas, a gente tratou isso na primeira aula de relevo aqui, mas a gente vai retomar um pouquinho, né? Que são os baixos platôs, as depressões marginais, a planície do rio, como é o caso que a gente está vendo aqui, né? A planície do rio, no caso do Rio Amazonas, entre outros, e também na porção mais ao norte, ao Planalto da Guiana, né? Que é uma região mais elevada. É importante destacar aqui com vocês que essa região, né, em função dessa característica do relevo, faz com que eu tenha 3 tipos de vegetações, né? A vegetação de terra firme, que é aquela que nunca inunda, que está nas regiões mais elevadas, mais altas. A mata de várzea, que é aquela inundada no períodos que chovem mais, então nos períodos de chuvas mais intensas, e que os rios eles acabam inundando a planície, a várzea. Eu tenho essa vegetação naquele local, né? Então é a mata de várzea e a mata de igapó, que é aquela vegetação permanentemente inundada. É o caso, por exemplo, da Vitória Régia, né? Se a gente quisesse pegar como exemplo, tá bom? É aquelas vegetações que estão nos cursos de águas. Bacia é a bacia amazônica, como a gente já tratou na aula passada. Só para a gente poder ter uma ideia, né, de um perfil
nós temos aqui na porção mais ao norte. Então, se eu fosse pegar um perfil assim, ó, deixa eu voltar aqui essa imagem. Olha meu mouse, né? De norte a sul aqui, ó, da floresta amazônica, né? Se eu fosse pegar um perfil assim, eu iria ver mais ou menos esse desenho aqui. Ao norte, o Planalto das Guianas, mais elevado. Não é à toa que os rios nascem aqui e vão para o rio Amazonas, né? Aí eu tenho ó, as regiões de terras baixas, com alguns planaltos residuais aqui na porção mais ao sul, algumas regiões de depressões, como a gente pode ver aqui, né, nessas áreas, né? E a gente vai ver aqui a planície próxima ao rio Amazonas. E aqui está destacando, né, as regiões onde eu tenho a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Beleza? Então aqui já para a gente ter uma ideia desses 3 degraus de vegetação na floresta amazônica. Para retratar isso, é importante pensar nessas imagens que estão presentes aí, né? A mata de igapó, como a gente pode verificar aqui, permanentemente inundada. A gente vê também essa questão do relevo, principalmente da planície fluvial, né? A gente percebe aqui que o rio vai formando meandros em função até de acúmulo de sedimentos. Galera, o rio vem das porções mais elevadas, traz uma carga de sedimentos, vão acumulando e vai formando obstáculos. E esses obstáculos, o próprio rio vai desviando, formando essas curvas, né? Vai serpenteando aí o relevo, né? Então a gente tem aí esses meandros, esses rios típicos de planícies fluviais. Galera, agora um ponto de se destacar é que quando a gente fala de floresta amazônica, a gente está falando de uma grande área, né? A gente não está falando só do estado do Amazonas. É importante compreender que tem aí uma legislação que estabelece um determinado limite geográfico chamado de Amazônia Legal, né? Se a gente pegar aqui, pega o estado do Maranhão, metade do estado do Maranhão, uma porção aqui, mais da metade, na verdade, né? Uma porção importante do estado do Maranhão. Tocantins, aí a gente volta lá no início do ano, né? Lembrar que Tocantins fazia parte de Goiás, aí no final da década de 1980, ao desmembramento. Tocantins vai pertencer à região norte, justamente por ter essas semelhanças, né, físicos, naturais, e também do ponto de vista econômico e humano, com a região aí do Pará, do Amazonas, então acaba fazendo parte da região norte, né? Mato Grosso, né? Lembrar que Mato Grosso está ali o Alto Xingu, a nascente do rio Xingu, um importante rio da bacia amazônica, e também tem a cobertura vegetal que foi afetada, a gente vai ver isso no final da aula, em função das ações antrópicas. Enfim, eu tenho aqui uma área que nós chamamos de Amazônia Legal, que é justamente para pensar estratégias, planejamentos e gestão aqui dessa região, né, que é importante para o nosso país do ponto de vista ambiental. Quem é presidente hoje, né, quem responde aí pela Comissão da Amazônia Legal é o atual vice-presidente. Olha que interessante, né? Não é nem o ministro do Meio Ambiente, é o vice-presidente, o Milton Mourão. E teve uma reunião aí, acho que foi anteontem, né, que falou sobre o desmatamento na floresta amazônica. Só para a gente pensar sobre isso, né? A reportagem falava sobre um desmatamento na Amazônia, né, que cresceu quase 10%, e chega a valor mais alto, né, ou chegou ao valor mais alto desde 2008. Olha a área desmatada, galera, chegou a um nível anual mais alto desde 2008, né? Um total de 11.088 quilômetros quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020. No período equivalente, em 2008, o valor foi de 12.911, né? Esses são dados aí do INPE. Então, a gente está num período, né, de desmatamento muito intenso da nossa floresta. E um dos motivos que a gente sabe, né, claramente, é que, primeiro momento, há aí um processo de retirada da cobertura vegetal, do desmatamento em si. Depois eu tenho ali nas regiões, né, da vegetação que fica, depois da retirada da madeira, né, da exploração da madeira, a queima, né, boa parte dessas queimadas que atingiu a floresta amazônica, por exemplo, ela se deu em regiões que foram recentemente desmatadas, e a gente acaba depois tendo uma implementação do gado, pastagem, e no segundo momento vem a atividade agrícola, no caso da floresta amazônica, a ação principalmente aí da expansão do cultivo da soja. Então a gente tem esse processo nessas ações hoje promovendo o desmatamento da floresta amazônica, e vem chamando a atenção da comunidade internacional também sobre esse assunto, né, galera? Eu ia perguntar sobre a questão da Amazônia Legal, né? Tipo, caso ocorra um rompimento do contrato, as chances de catástrofes ambientais são imensas, né?
E, tipo assim, a Amazônia Legal, ela serve para que não ocorra mais catástrofes ambientais do que já ocorrem, tipo desregulamento do clima, do tempo, de chuvas, de tudo? Então, a Amazônia Legal, ela está relacionada com isso, mas é sobretudo para pensar num planejamento estratégico para uma região que tem uma característica diferente, né? A gente está falando de uma região com uma grande cobertura vegetal, com uma baixa densidade demográfica. Claro, há centros urbanos importantes, Manaus, Belém, entre outras, mas assim, no geral é pouco ocupada. Então ali tem uma estratégia de planejamento territorial bem diferente de outras áreas, como é o caso aqui do Sudeste. O tema do meio ambiente, de proteção ambiental, entra em voga agora, né? Ou, na verdade, isso já há um bom tempo, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa questão da dinâmica de proteção, né, do meio ambiente, da floresta, há também as ações de outros interesses, né? Exploração, de mineração, obras de infraestrutura, né? As grandes usinas hidrelétricas, como a gente já trabalhou, a questão de pensar até na segurança, né? Com relação, por exemplo, à ação de narcotraficantes aí nas porções de fronteiras, então reservas indígenas nessa região. Então tem toda uma lógica ali local que tem que ter uma visão mais ampla sobre como vai se dar esse planejamento. Claro, hoje chama atenção mais essa questão ambiental em função do desmatamento, das queimadas, né? Mas também há outras nuances, tá bom? Há outros pontos também que essa espécie de regionalização foi criado, né? Essa delimitação para poder pensar em estratégias para a Amazônia Legal. O fato é, Lê, que a gente vai ver que o órgão que deveria estar tomando conta disso aí, hoje, na verdade, parece estar jogando no time contrário, né? Mas a gente vai chegar lá no final da aula, tá bom? Que o senhor falou sobre que um projeto visava proteger, tipo, como pode dizer, fazer investimento e tal, mas o programa Calha Norte também faz isso em teoria, não faz? Sim, sim, então, mas o projeto Calha Norte, ele está pensado só do ponto de vista de proteção ali da área de fronteira, né? Exatamente essa ideia. Assim como o CIBAN, tal, de vigilância. Só que todos esses programas, né, eles estão articulados com as estratégias de planejamento para a Amazônia Legal, entendeu? Domínio dos mares de morros, né, Mata Atlântica, característica dessa vegetação é similar aí à floresta amazônica, né, a gente tem a floresta latifoliada, folhas grandes, perene, né, não muda, heterogênea, uma grande biodiversidade, densa e hidrófila, né, adaptada a um clima úmido. Lembrar que quando a gente está falando de região litorânea, pensem na serra, né, quando você está subindo, descendo a serra, você vê que chove bastante, tem uma umidade, né, as nascentes ali, cursos de águas naquelas regiões, a gente consegue ter essa lembrança. E o clima é o clima litorâneo. Ubatuba tem um nome popular também de Uba-chuva, né, porque é uma praia muito próxima ali da serra, as chuvas orográficas, lembra lá do ano passado, né, acontecem ali naquela região, então a gente tem esse clima litorâneo. Isso também acontece até a extensão territorial, né, litorânea, chegando ao Nordeste brasileiro. Chove bastante, por exemplo, nos meses de outono e inverno, lá em Salvador, em João Pessoa, né, ali na região do litoral nordestino, tá bom? Litoral, é importante lembrar isso. E nas regiões litorâneas, né, do Sudeste, do Sul, é chuva também o ano inteiro. Lembrar que eu tenho também o clima tropical de altitude. É o caso, por exemplo, né, de Campos do Jordão. Beleza? Por quê, galera? A gente está falando daquela área, né, daquele relevo dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. É aquela região mais elevada que nós trabalhamos também em uma aula anterior. Faz parte daquela estrutura geológica cristalina e que acaba caracterizando por serem mares de morros, porque foram sofrendo aí um processo erosivo e foram criando aí espécies de meias laranjas, né, os chamados mamemolares, um relevo que vai sofrendo erosão, desgaste, vai formando aquilo que nós chamamos de morros, elevações, né? O pessoal chama popularmente de montanha, mas já tivemos essa discussão aqui. Nessa região é onde está presente as subbacias nacionais, a gente tratou isso no nosso último plantão, e essa cobertura aí foi intensamente afetada, nessa cobertura vegetal, pelas atividades antrópicas, né, ocupação humana, processo de colonização, criação aí das primeiras vilas, extração do pau-brasil, cana-de-açúcar, café, cidades, industrialização, se deu justamente nessa região. Não à toa é a mais afetada, né? É o domínio natural brasileiro mais degradado.
Essa região a gente pode pegar como exemplo essas fotos aqui. Quando a gente desce a serra, a gente vê muito essa característica nessa vegetação, tá bom? Olha os mares de morros, como a gente conversou, né? A gente verifica essa presença. A gente vai lembrar, galera, que boa parte desse relevo ele sofreu um processo de desmatamento em função até do estabelecimento das atividades agrícolas, sobretudo o café ali no século XIX, né? Em função aí dessa expansão no Vale do Paraíba. A gente também tem aqui serras, né? A gente tem a presença aqui de serras, como a gente pode verificar, que dão um exemplo claro sobre esse domínio natural. E aí é importante lembrar, galera, vocês, que a gente acaba encontrando a presença dessa vegetação da Mata Atlântica, sobretudo ali na serra, né? Porque é uma região de difícil ocupação e acaba tendo as regiões até de reservas de florestas nessa porção. Eu trouxe aqui um mapa de satélite, talvez fique um pouco ruim para vocês verificarem, mas acho que dá para entender aí. Essa porção mais verde está justamente bem próxima à serra, né, que tem a linha de praia, né, o Oceano Atlântico, Ubatuba está aqui, né, Caraguá. Então vocês conseguem perceber que próximo às regiões de serra há uma cobertura vegetal mais evidente. Conforme eu vou avançando para o interior, eu consigo já ver aqui um processo de desmatamento, né, em função das atividades agrícolas, né, café, pastagem que foram estabelecidas. Eu consigo até perceber aqui a ideia de mares de morro, né, essas elevações, tal como leva a esse domínio natural. Então, é essa região, né, a região da Mata Atlântica. Domínio do Cerrado, vegetação, galera, pequenas árvores, ou de médio porte, né, arbustos e vegetação rasteira. Os troncos, eles têm como característica serem retorcidos, em função até da acidez do solo. O solo lá é bem ácido. Aliás, para a introdução de atividade agrícola, houve uma correção, né, colocando calcário para deixar esse solo com características mais básicas. Os troncos dessas árvores também têm casca grossa e raízes profundas, e as folhas são grossas, justamente, galera, para enfrentar um período de estiagem, já que nessa região a gente tem o clima tropical típico, muito parecido com o que nós temos aqui em Campinas, né? Chamadas duas estações. Um verão que é quente e chuvoso, então a gente está entrando nesse período, né, nessa estação agora, e o inverno que é seco, chove menos e é ameno. E aí eu trouxe aqui um climograma para vocês lembrarem, né? Vamos pegar exatamente do ponto em que nós estamos, né? Nós estamos aqui no começo de novembro, as chuvas estão cada vez maiores, não é à toa que essas barrazinhas azuis estão aumentando, chuvas mais intensas, temperatura em processo de elevação, até chegar no verão. Aí eu vim aqui no início do ano, as chuvas continuam bastante elevadas, e aí quando chega lá para abril, maio, vai começando a diminuir as chuvas, assim como a temperatura, né? Diminuir a temperatura entre aspas, né, galera? Não chega a fazer um frio, né? É um frio... Alguns dias são bem frios, mas na média é ameno. E lá em junho, julho, agosto, é aquele período mais seco, chove muito pouco. Logo, tem essa vegetação adaptada a essa condição climática, né? De passar aí um inverno mais seco e ameno. O relevo são aqueles planaltos cristalinos que foram arrasados, aplainados, né? Chapadas e depressões, que nós já estudamos também. Hidrografia, o ponto importante, galera, é que aqui estão as nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do Paraná, por exemplo, né, parte dos afluentes estão nascendo aqui. A bacia do Amazonas, partes dos afluentes estão nascendo aqui também. Então, a gente tem aqui uma região que é chamada também de caixa d'água do Brasil, né, em função dessa importância do ponto de vista hidrográfico. Não à toa, desmatar essa região é um grande problema, já que pode afetar também as bacias hidrográficas, beleza? É importante entender essa ideia de sistemas que funcionam, né, nos domínios naturais. O Cerrado, ele também tem algumas classificações diferentes, né, indo de campo limpo, quando eu tenho só formação rasteira, campo sujo, quando aparecem os arbustos, e até o cerradão, quando há formação florestal de médio porte. A gente também tem a presença daquilo que o Aziz vai chamar a atenção no seu livro, que próximo aos rios eu tenho aquela mata-galeria, que são formações florestadas muito similares à Mata Atlântica ou à Floresta Amazônica. Então, nas regiões próximas aos cursos de águas, eu tenho a mata-galeria, onde eu tenho uma vegetação muito mais densa, né, similar aí
a floresta amazônica, por exemplo. Mas, no geral, o cerrado tem essa característica, o cerrado típico, né? Aliás, eu tenho umas fotos aqui do cerrado típico, né? Essas fotos são autorais, eu que tirei, viu, galera? Aqui a gente vê claramente uma vegetação mais espaçada, vegetação rasteiras, alguns arbustos e vegetação de médio porte, né? A gente consegue verificar aqui essa característica mais evidente, né, também, essa vegetação, e os galhos retorcidos, né, do cerrado, típico. Então, a vegetação de médio porte, com seus galhos retorcidos, bem bonito, né? Uma fotinha autoral. Eu pensei que eu nunca ia usar uma foto minha numa aula, tá aí, ó, tô usando. Eu gosto dessa foto aqui, ó. Eu trouxe aqui só para compartilhar com vocês. Eu gosto dessa foto. É o Cerrado brasileiro. Dúvidas até agora, galera? Bem tranquilo, professor. Domínio das caatingas. A galera faz uma confusão com o domínio do cerrado. Por quê? Porque se o cerrado é adaptado a um período seco, né, que é o inverno ali com temperatura amena e poucas chuvas, a caatinga é adaptada a um clima seco, tá bom? Então a galera faz uma certa confusão. A vegetação ela é chamada aí de uma espécie de xerófitas, né, adaptada a essa condição seca, espinhosa, arbórea, arbustiva e herbácea. A gente pode ver aqui na imagem, né? Não tem aí a presença de vegetações de grandes estratos, né? A gente pega como exemplo aqui o mandacaru, xique-xique, juazeiro, são típicas vegetações dessa região do clima semiárido nordestino. E como vocês podem ver aqui no gráfico, né, no climograma, chove muito pouco. Lembra lá da floresta amazônica? Chegava a quase 300 aqui, né? Ou melhor, em meses chegava até superior a 300 milímetros. Aqui, ó, abaixo de 70 milímetros em alguns meses, né? Então, é uma região que chove muito pouco. Logo, tem que ter uma vegetação adaptada a essa condição climática. E é essa vegetação xerófita, tá bom? Adaptada a esse clima seco. O relevo é o planalto cristalino, bastante aplainado, né? Sofreu aí um desgaste bastante intenso, depressões entre chapadas, e essas chapadas aí são estruturas sedimentares que permaneceram. Eu vou mostrar uma imagem, vai ficar mais claro para vocês, né? Eu tenho regiões mais elevadas, regiões mais baixas, em função aí de diferentes estruturas geológicas dessa região. A hidrografia, só para lembrar, galera, tem os rios intermitentes, né, os chamados rios temporários, e tem o rio perene, que é o São Francisco. Lembra lá do Rio São Francisco, lembra lá da obra de transposição do Rio São Francisco, que é justamente essa ideia de levar a água, né, desse rio perene para as regiões mais secas, né, o polígono das secas, o sertão nordestino. Um ponto importante chamar a atenção, galera, é que há atividade agrícola nessa área, né, e essas atividades antrópicas, elas acabam, quando é feito assim, sem o manejo adequado, promovendo até um processo de desertificação, uma vez que já tem o clima semiárido, né, e isso acaba contribuindo ainda mais para esse processo. Essa não é a única região do mundo que sofre essa ameaça. O Sahel, lá na África, por exemplo, né, transição entre o Saara e a savana, tem esse processo também de desertificação. A caatinga, ela sofre essa ameaça também. É importante lembrar, a caatinga, ela não é um deserto, né, ela lembra um pouco o deserto, tá bom? Quando chove, ela fica até com um aspecto um pouco mais bonito, né? A gente pode ver aqui uma imagem um pouco mais verde, né? Um verde mais evidente. A caatinga vem até desses nomes indígenas, que quer dizer mata branca, né? Como a gente pode verificar aqui, essa característica. E aqui eu tenho um rio intermitente, né? Um rio temporário. Fica o leito dele seco aqui em determinado período do ano. Essa é a caatinga. Quando a gente falou aqui sobre estruturas cristalinas, estruturas sedimentares, eu estava falando sobre isso daqui, ó, né? Eu tenho algumas estruturas, eu tenho a estrutura cristalina, como a gente pode ver, mas eu tenho algumas estruturas sedimentares, são essas chapadas, beleza? Então a gente acaba verificando isso. Aí eu tenho aqui o arrasamento, né, que são essas depressões, ó, essas regiões mais baixas, né, entre chapadas, em função até aí de ações erosivas ao longo de milhões de anos. E geralmente aqui estão alguns cursos de águas nessas depressões também. Durante muito tempo, né, foi falado e foi abordado isso, que as massas de ar que vinham ali do Oceano Atlântico, quando atingiam aqui o planalto da Borborema, provocavam a precipitação, aquela chuva orográfica, e a massa de ar chegava seca. Esse é um dos fatores também que contribuem ali para essa condição climática semiárida, né, de poucas chuvas no sertão nordestino. Galera, domínio das araucárias, sul do Brasil, também chamada aí de pinheiro do Paraná, né, essa vegetação. O clima é o subtropical, chove
uma chuva mais regular o ano inteiro, né, uma distribuição melhor dessa chuva o ano todo, uma queda de temperatura, né, muito mais significativa aí no meio do ano. A gente está falando de uma região subtropical. Essa vegetação ela tem como característica ter aquelas folhas que tem o formato de agulhas, né? Daí o nome aciculifoliada. Lembra um pouco aquele pinheiro do Natal, né? Óbvio que, como a gente está falando aqui da região subtropical do Brasil, em que neva, tem pouca ação de neve, né? De precipitação na forma de neve, não tem aquele formato de cone do pinheiro, né? Tem essa característica de formar essa copa, mas é um parente muito próximo. Está presente ali no Planalto arenito basáltico, né? Muito parecido com o que nós temos aqui no nosso relevo do estado de São Paulo, é chamado de depressão da borda leste da bacia do Paraná. Não encanem com esse nome, tá bom? Mas é só para lembrar que a gente tem uma região aqui de transição entre uma estrutura cristalina e uma estrutura sedimentar, que é a bacia do Paraná. E a hidrografia é a bacia do Rio Paraná. Eu sempre ressalto isso porque a gente já teve essa aula. Lembra que eu falei para não confundir a bacia hidrográfica do Rio Paraná com a bacia sedimentar do Paraná. A gente fez esse destaque em aulas anteriores. A Mata da Araucária é também chamada de uma ecorregião da Mata Atlântica, né? Seria um subgrupo aí da Mata Atlântica. E o desmatamento, né, as ações antrópicas que se deram aí nessa região, desse domínio natural, se deu justamente em função aí da indústria madeireira, né? Em função aí da indústria de papel e celulose e também de moveleira, né? Construção de móveis. É uma região que sofreu muito, quase 10% dessa vegetação é o que sobra hoje praticamente, tá bom? Domínio das pradarias, né, os pampas ou campos sulinos. Nessa vegetação, como a gente pode verificar aqui na imagem, eu tenho pequenos arbustos e uma vegetação de gramíneas, né, é uma vegetação rasteira. O clima é o subtropical, tal como ali na região das araucárias, né, então a gente pode verificar aqui que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, com uma queda de temperatura muito mais significativa aí no período de inverno. Em outras palavras, né, galera, no sul do Brasil, as estações elas são bem mais marcadas, né? O verão é bem mais quente, tá? O inverno faz um frio mais intenso, enquanto a primavera e o outono, né, são aquelas estações de transição. Eu tenho o Planalto Sul Rio-Grandense, né, como o principal relevo dessa área. Tem esse formato de coxilhas, né, que são essas regiões de alguns leves morros, né, algumas elevações e depois algumas quedas. Então, isso aqui seria as coxilhas, né, do Rio Grande do Sul. A bacia dessa área, né, é a bacia do Rio Uruguai, que é um afluente do Rio da Prata, né, formando aquela grande bacia da Prata que nós trabalhamos. O uso se dá em função das pastagens e também do estabelecimento de agricultura, e houve um esgotamento do solo aí em função também dessas práticas agrícolas, né, monocultura do arroz, por exemplo, né, acaba contribuindo para o esgotamento dos nutrientes do solo, promovendo uma arenização do solo. A arenização, diferente de desertificação, que acontece lá no semiárido nordestino, já que a arenização, a gente está falando de uma região que tem um clima úmido. Já a desertificação é de um clima mais seco, lá na região do sertão nordestino. Aqui, quando eu cheguei aqui em Pradarias, eu fechei os domínios morfoclimáticos. Depois disso, eu tenho o que nós chamamos ali de faixa de transição. E aqui eu acabo aproveitando a deixa e entrando em umas determinadas características de vegetações, né? Aqui eu já não entro mais tanto no aspecto do relevo, mas eu falo ali da vegetação de um determinado local. O primeiro que eu quero colocar aqui para vocês é essa vegetação de transição, né, colocada ali nos domínios morfoclimáticos, que são o que é, né, a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, como vocês podem ver aqui na imagem, está numa transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, esse rosinha aqui. É uma transição entre um clima equatorial mais úmido e um clima semiárido mais seco. Aí eu tenho essa vegetação aqui. Essa faixa de transição ela faz com que a paisagem tenha uma característica um tanto quanto híbrida, né? E a presença de palmáceas. Híbrida é meio misturado, né? Então ela tem aí as palmáceas, babaçu, carnaúba, coco, né? Então, por exemplo, cera, lustramóvel é feita aí a partir da ação extrativista dessas vegetações, tá bom? É a vegetação de transição Mata dos Cocais. Eu também tenho o Pantanal. Pantanal entra aí nessa transição do cerrado, mas também como um verdadeiro complexo, né? Uma vegetação bastante complexa, já que ela sintetiza a maior parte das paisagens vegetais brasileiras.
Possui espécies florestais? Possuem, principalmente próximo aos cursos de águas, lagos, né? Vastas extensões de campos, tem também áreas de cerrado e caatingas em algumas bordas mais secas, também. Então, é um verdadeiro complexo, né? É um bioma bem diferente, vamos colocar assim, e bem único. E faz parte aí da maior planície inundável do mundo, tá bom? Então, é uma região bastante importante aí quando a gente vai analisar os biomas brasileiros, que esse ano chamou bastante atenção em função aí das queimadas no Pantanal, né? As queimadas foram bastante intensas. 15% do Pantanal, isso foi tirado agora mês passado, né? 15% do Pantanal foi consumido, uma área equivalente a 2,2 milhões de hectares, ou ao território de Israel. Isso é um dado do Preve Fogo. 12.703 focos ativos de incêndio, que representam dezenas de frentes descontroladas de queimadas, isso segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, a gente tem, na verdade, aqui um verdadeiro problema, né, que é em função aí desse avanço das queimadas, que começam naquele período mais seco, né, de estiagem no Brasil, mas que a gente não pode colocar a culpa em função desse aspecto climático. Tem a ver também com a incapacidade, né, do governo de fazer a fiscalização devida em função aí da expansão de atividades agropecuárias nessas regiões de domínios naturais. O Pantanal sofreu aí a maior devastação da sua história, né, nesses anos, afetando não só a vegetação, mas também toda a fauna dessa região. Quantos animais a gente viu sendo resgatados daquela região, né? Nós temos também o mangue, que é uma vegetação importante, litorânea. Eu poderia trazer até restinga aqui, mas eu trouxe apenas o mangue, né, que é essa formação vegetal que predomina troncos finos, raízes aéreas e respiratórias. Essas raízes aéreas, como a gente pode ver aqui na imagem, galera, elas são adaptadas, né, em função da salinidade e solos poucos oxigenados, já que esses mangues eles se encontram ali na foz de rios, né, e ali no contato com o oceano, né, com o mar. Lembrar que a foz dos rios que predominam no Brasil é a foz de estuário, a gente já trabalhou isso na outra aula, aliás, eu estou repetindo isso toda hora, né, nós já trabalhamos isso na outra aula, né, que é essa foz dos rios, e aí eu tenho essa presença, esse contato ali da água do rio com o oceano, eu tenho a presença dessa formação vegetal, que é o mangue. O mangue também veio toda uma conversa, né, todo um debate sobre isso, porque o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, derrubou resoluções que restringiam o desmatamento em manguezais e restingas. Então, dentro de um conjunto de ações aí que a gente não entende o que esse governo está fazendo, né, na questão ambiental, ou melhor, entende, né, a gente entende bem claramente isso, isso é um projeto, teve aí uma ação para poder ampliar o processo de desmatamento, de destruição desse domínio natural, né, dessa formação vegetal. O CONAMA, que esse conselho autorizou, um conselho que é para proteger o meio ambiente, autorizou, né, o desmatamento, mas o STF, né, formou a maioria para restaurar as normas ambientais revogadas pelo CONAMA. Aí é interessante, galera, eu trouxe essa chamada só para a gente poder articular duas coisas, né? Duas chamadas do mesmo site de notícia, do G1, e aí perceba que um órgão, né, do ponto de vista do meio ambiente, da natureza, acaba tomando uma ação de desmatar uma área, enquanto uma decisão, aí a gente começa a ver já um órgão jurídico, né, que é o STF, tomando uma decisão política, de interferência política, gerindo ali na gestão de uma determinada área né, de interesse, né, do povo brasileiro, de interesse das políticas públicas quando relacionado ao meio ambiente, tomando também uma decisão de restaurar. E aí a gente vê o problema quando a gente verifica as instituições no Brasil, né? Um órgão que era para proteger toma uma decisão, um órgão que não deveria ter nada a ver com esse assunto toma uma decisão para poder restaurar. Quer dizer, tem a ver, né? Por isso que é importante eu trazer essas duas notícias. Natureza, política, judicialização desse processo estão totalmente relacionados, dado ao período de instabilidade que vivemos no nosso país, né? Quando nós falamos sobre gestão ambiental, é importante entender que lá no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, está o seguinte ponto, galera: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a todos o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu acabei de falar com a primeira série, que era justamente esse ponto aqui, galera. Eu estou vendo aqui um conceito, que é o conceito do desenvolvimento sustentável, está presente na nossa Constituição, no artigo 225. E a partir
dessa legislação, foi criado no Brasil todo um arcabouço aí de leis, de organismos, de autarquias para poder gerir aí o meio ambiente brasileiro, né? Bom, nós temos aí como gestão ambiental, o principal órgão, o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Só que eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte ponto. Em 2018, na eleição, uma das ações ali de reforma administrativa do atual presidente era excluir o Ministério do Meio Ambiente. E ele seria, né, ou faria parte ali do Ministério da Agricultura. Então imagina, né, você coloca o lobo para tomar conta do galinheiro, seria praticamente isso. Só que a pressão foi tão grande que o governo acabou mantendo o Ministério do Meio Ambiente. Porém, colocou essa figura nefasta do Ricardo Salles, é a fotinha que está aí presente. Ele é atual ministro do Meio Ambiente. E esse ministro do Meio Ambiente, galera, ele, na verdade, a ação dele é totalmente contrária aos interesses, né, de políticas ambientais de fato sustentável, de fato, assim, que preserva o meio ambiente, porque esse cara, ele vem contribuindo, né? Aliás, tem um vídeo famoso aí de uma dessas reuniões do governo federal, né, do presidente com seus ministros, né, em que ele vai falando até de flexibilizar as leis, deixar a boiada passar, para poder avançar com legislações que atendem os interesses de mineradoras, que atendem interesses de grandes agricultores, enfim. Esse cara, na verdade, joga no time contrário, como eu havia falado anteriormente. E o Ricardo Salles, ele já foi secretário do Meio Ambiente aqui do estado de São Paulo, e ele foi condenado já também pela justiça por justamente maquiar alguns dados, né, sobre áreas de mineração aqui no estado de São Paulo. Então não era nem para esse cara ser ministro do Meio Ambiente, para se ter uma ideia, né? Dentro do Ministério do Meio Ambiente, galera, eu tenho o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele é responsável basicamente pela execução da política nacional do meio ambiente, né? Quando a gente fala de preservação, de conservação, a gente fala aqui do IBAMA. Temos também o ICMBio, Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, que é a ideia de implantar, monitorar e fiscalizar as políticas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SINUC. Oi, Lê, pode falar. Professor, então por que esse cara tá lá, meu irmão? Por que esse cara tá lá, velho? Porque nós temos um presidente chamado Jair Bolsonaro, simples assim. Nossa, que revoltante isso, meu. Aliás, tem uma figurinha aqui, né? A imagem que foi feita pelo Latuf, eu adoro essa imagem aqui, ó. O cara, na verdade, ele contribui para essa instabilidade de fogo no nosso país, né? De fogo, quando eu falo no sentido figurado, é no sentido literal, né? Porque é isso que é a política ambiental. Eu falava agora com a primeira série, né? Que o Brasil hoje é visto como pária no sistema internacional quando fala sobre meio ambiente. Por quê? O Brasil sediou a Eco 92, o Brasil sediou a Rio+20, o Brasil articulou várias ações do ponto de vista de tratados internacionais sobre o meio ambiente, e hoje a gente tem um caminho, né, uma linha totalmente o contrário dessa construída pelo Brasil. Né? O Brasil hoje, da questão do meio ambiente, eu vou fazer uma relação, né, que eu fiz na primeira série. Se a gente pensar a África do Sul ali no período do apartheid, né, que era uma política segregacionista, era um pária no sistema internacional até o início da década de 1990, o Brasil está se tornando isso na questão ambiental. Olha que louco, né? É ridículo. Galera, tem o Sistema Nacional, então, de Unidades de Conservação, o SINUC, né, que ele organiza as unidades de conservação no Brasil e cria novas categorias. Na verdade, duas categorias de unidades de conservação. A primeira é a de proteção integral, que são parques, estações, reserva, refúgio e monumento natural. Nessas áreas não se pode alterar nada. O uso é apenas indireto, né? Um turismo, e olha lá, tomando certo cuidado, pesquisas, né? Então, é um uso dessa forma. As unidades de conservação, chamada de uso sustentável, são as áreas de proteção ambiental, áreas relevante de interesse ecológico, reserva extrativista, olha o nome, né? O nome já dá uma ideia, reserva extrativistas. Então, pode extrair algo dali. Florestas estaduais, tá bom? Essas regiões eu posso ter ali um manejo sustentável, né? A gente pode pensar no exemplo aqui, o estado de São Paulo, né, tem a extração de palmito nas áreas de reserva extrativista, tá bom? Então, só para ter uma ideia, né? Então, seria isso. Área de proteção integral, área de uso sustentável.
Fazendo uma síntese aqui dos problemas ambientais no Brasil, galera, a gente tem o desmatamento como um grande problema, né? Aí eu trouxe aqui um mapa do Brasil que também está na apostila de vocês, que mostra, por exemplo, aqui as regiões antropizadas, né? Ou seja, que tiveram ações antrópicas, onde as paisagens naturais foram totalmente afetadas pela interferência do homem, né? Como vocês podem verificar, a floresta amazônica é aquela que ainda guarda um pouco aí dessa paisagem natural no território brasileiro. A gente percebe aqui que há até um avanço desse processo de antropização nas bordas da floresta amazônica, que é justamente nessa porção, galera, onde se estabelece aqueles focos de queimadas, né? É nessa região da borda avançando. E está num ritmo acelerado de avanço, viu? Houve um freio num tempo atrás, mas agora está num nível muito avançado. E a gente pode entrar num período de não retorno, né? De chegar a um desmatamento tão intenso, queimadas tão intensas, que a floresta seja afetada. E sendo afetada, vai acabar influenciando o território como um todo, porque grande parte dos fluxos, né, das massas de ar que trazem umidade aqui para o centro-sul do Brasil vem dessa região. Lembra lá dos rios voadores, né? Das massas de ar que vêm lá da Amazônia até chegar aqui no Sudeste, encontrando com as massas do Oceano Atlântico, né, do Atlântico Sul, provocando chuvas. Então, isso pode diminuir em função dessa destruição da floresta amazônica, beleza? Então, tem o desmatamento, tem a questão da urbanização, que promove esse processo, as queimadas, o avanço da agropecuária, eu falei sobretudo hoje da soja, a soja praticamente arrasou o cerrado brasileiro, o centro-oeste ali brasileiro, tá bom? A gente também tem atividades agrícolas em outras regiões, eu falei do arroz lá no sul do Brasil, mas a soja também. Então a gente também tem essa questão dessas atividades agrícolas. Na história do Brasil, a gente vai lembrar da cana-de-açúcar, vai lembrar do café, que também avançou sobre domínios naturais da Mata Atlântica. A mineração, né, já que contamina também os recursos hídricos, né, com mercúrio, por exemplo. Desertificação e esgotamento do solo. Caça ilegal e pesca predatória. Hoje há uma legislação que tenta coibir ainda mais esse processo, né? Mas era muito comum ter essa pesca predatória. Megas projetos de infraestrutura. Então, quando eu vou passar uma ferrovia, uma rodovia por um local de domínio natural, eu vou ter uma consequência, eu vou afetar ali aquela região, né? Quando eu vou construir uma hidrelétrica na floresta amazônica, também haverá uma consequência, tanto para a população nativa, mas também para o ecossistema local, né? Afetando flora e fauna da região. Poucas áreas de conservação, da importância, né, do SENUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, da importância, porque eles acabam fazendo com que haja uma preservação dessas áreas que ainda restam, fortalecer essa política, e sem falar nas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, né, galera? É muito claro isso nos dias de hoje. Gente, eu termino aqui com vocês propondo uma atividade, tá bom? O que é essa atividade complementar, galera? É uma recuperação em geografia e sociologia. Vou colocar como opcional, tá bom? Não é obrigatório fazer, não. Se você foi meio mal na prova, pode fazer essa atividade que acaba recuperando nota, beleza? A ideia do trabalho é que vocês escolham um dos objetivos, desenvolvimento sustentável, e faça um trabalho audiovisual que sensibilizem a comunidade escolar sobre um tema local, então pode falar de um tema local ou nacional em torno da Agenda 2030. Lembrar que isso aqui faz parte aí da eletiva que eu criei junto com o Richard, né? Então estou trazendo aqui para a minha aula porque está relacionado com os conteúdos. Como vocês podem ver, eu posso pegar, por exemplo, desde aqui da água potável e fazer um vídeo, uma matéria sobre um curso de água contaminado ali no meu bairro. Ou eu posso falar sobre a energia limpa, ou eu posso falar sobre uma questão mais ampla, sobre essas queimadas, e falar aqui do objetivo 13, né, ação contra a mudança global do clima. Então tem vários temas aí, por isso que está em geografia e sociologia. Se fez, já vai servir para as duas disciplinas. Ah, professor, escolhi um tema, né, escolhi falar sobre, quer ver, o 13. É geografia? Não, vai servir tanto para a geografia quanto para a sociologia, tá bom? Vai servir para os dois. Ah, escolhi um tema de igualdade de gênero, parece muito com sociologia. Parece não, né? É assunto de sociologia, mas aí eu vou usar também a nota, né, ali em geografia, tá bom? É essa a ideia. Pode fazer em dupla, por exemplo? Então, pode sim. Isso aí vocês podem fazer enquanto vocês quiserem, desde que todos que estão ali, colocaram o nome, participem. Essa é a única exigência. Então eu quero fazer em 10, pode fazer, mas desde que os 10 participem.
Entenderam? É simples. Se é audiovisual, tem que ter a participação de todos. Meu povo, assim a gente finaliza os conteúdos do quarto bimestre e, consequentemente, os conteúdos, né, do ano letivo. Aí, aquela chamadinha, né? Façam as atividades e trabalhos que foram propostos aí para vocês, não só de geografia e sociologia, eu estou falando no geral, né? Realizem as avaliações, e aí é importante ver aí, entrar lá no Google Sala de Aula, ver o que está pendente, ver o que o professor passou. Tem professores que colocam ali organizado primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, né? Foquem no quarto bimestre. Peçam orientações aos professores quando surgir alguma dúvida. Chamem os tutores, professores tutores, beleza? Ou entrem em contato com alguns professores. É o que vocês fazem, aliás, né? Então não fique aí com receio. Ajudem os colegas também. Tem uma galera que está um pouco perdida, né? Sempre. Tem uma galera que ainda aqui no... vai ver o Google Sala de Aula e descobre aí ali que vê atividade e tal, né? Enfim. Então, ajudem esses colegas, eu peço essa ajuda de vocês. E aí eu deixei aqui, próximo plantão, orientações sobre as atividades finais. Vocês topam ter esse papo semana que vem? Sim. Beleza, eu entro aqui só para alguém chegar com uma dúvida, eu cobrar alguma coisa também, entendeu? Pedir uma ajuda de vocês, entrar em contato com um fulano, com outro. Então, a gente aproveita para esse momento para correr atrás dos alunos que estão atrasados. E, óbvio, vou pedir a ajuda de vocês. É isso, meu povo, por hoje. Terminamos os nossos assuntos.